Olá a todos, quem fala aqui é Isaac Messias, sou advogado, estudante de Direito Penal, estudioso de Direito Penal, apaixonado por esse assunto, né? Então vamos falar hoje sobre uma questão que eu não costumei pensar a respeito. E nós podemos falar sobre isso hoje, que é a questão da como era no século XVIII, considerado, lidado pelo direito penal, pelo discurso punitivo do século XVIII, a traição ao Estado. E como faremos isso analisando a Inconfidência Mineira, particularmente a sentença condenatória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tá? E é uma sentença extremamente difícil de ler, primeiro pelo português da época, segundo pela desumanidade e crueldade que se aplicava ao algoz ali do Estado. Né? Então, primeiro uma contextualização. Havia ali na capitania de Minas Gerais a grande importância da extração do ouro no século XVIII para o Império, né? Para a metrópole. Então, houve uma crise econômica pela queda dessa produção e então a imposição pelo Império, né, da chamada derrama e o quinto, enfim, coisas que historiadores explicam com certeza melhor do que eu. E naquele contexto específico do século XVIII circulavam as ideias da Ilustração, do Iluminismo, inclusive tinha acontecido em 1776 a Revolução Americana, né, também vindo acompanhada da Revolução Francesa, enfim, um contexto de revoluções liberais acontecendo, inclusive de limitação do poder do antigo regime, particularmente na punição por meio do direito penal. Então, aí que surge, portanto, por exemplo, a necessidade da confecção ali de um princípio da legalidade, um princípio da humanidade, a dignidade da pessoa humana, enfim, a declaração do universal de direitos humanos surge nesse período, ao passo que estamos diante de uma sentença extremamente cruel, né? Por causa de uma questão tributária. Não se trata aqui de uma inconfidência, de uma conjuração que se dá por causa de questões políticas é, libertárias de especificamente. Estamos falando aqui de portugueses que tinham uma condição de extrema dependência em relação à coroa portuguesa e aí queriam tentar aos poucos eliminar essa dependência, né? Então, a coroa vem com essa pressão para garantir essa arrecadação cada vez mais forte da extração do ouro e a cobrança compulsória de tributos que estavam sendo atrasados, vem causando uma revolta social da elite local, de quem fazia parte ali. O Tiradentes fazia parte dessa elite, né? E que se inspira dessas ideias iluministas, que eram contrárias ao regime monárquico vigente, que tinha, por inspiração aqui mais afeita ao direito penal, as ordenações filipinas com penas extremamente severas. Então nós temos aqui um processo, agora olhando mais especialmente o processo e a sentença que caiu por cima aí do Tiradentes, nós vemos que haviam outros réus também, mas que não sofreram penas tão severas. Então qual seria a acusação? Em primeiro lugar, a acusação contra Tiradentes foi o primeiro que citou as ideias da República. Isso consta na sentença também, né? Que ele estava instigando a rebelião contra a coroa, né? E as provas que teve contra ele eram os discursos dele, né, os contatos com outros inspiradores, planejamento de ações concretas, enfim, a, a própria noção de uma rebelião popular já era suficiente para uma afronta, o crime de lesa majestade, portanto. Até mesmo aqui tem um interessante paralelo com o que Foucault fala no Vigiar e Punir a respeito do, do direito penal. Quando surge o direito punitivo, né, na verdade, o poder punitivo, no aspecto estatal, propriamente dito, de uma pena pública, surge exatamente no entendimento de que
a majestade estaria sofrendo uma ofensa ao seu corpo, porque ela possui o corpo do seu súdito. Então, na relação da situação problema, que é o crime, entre o delinquente e a vítima, na verdade, quem está sendo ofendido, seja qual for o crime, é a majestade. E aqui, especificamente, a majestade propriamente dita, porque seria uma traição do Estado, né? Então, outro trecho da sentença que eu vou estar lendo aqui agora olha que o juiz sentencia. Mostra-se que este abominável réu ideou a forma da bandeira que devia ter a República. Então, assim, está se dizendo aqui a respeito de uma coisa extremamente simbólica. Havia uma punição simbólica. Deveria ser uma execução pública que fosse proporcional, na ideia aqui dessa sentença, a problemática que foi criada. Aliás, a majestade exige um tratamento proporcional ao crime, né? Então, assim, nós vemos aqui também que as penas aplicadas, né, tinham esse simbolismo, portanto. E aí, cada elemento da aplicação da pena vai ter um símbolo de que deve ser exemplar. A majestade deve permanecer incólume, sem revoltas, né, populares. Então, a massa está sendo controlada. Então, existia, portanto, aqui uma demanda por uma ordem específica, estamental, de manutenção do status quo. E aí, Tiradentes foi, claro, o melhor bode expiatório possível, porque ele era considerado o líder daquela Inconfidência. Então, ele foi condenado a ser enforcado, né, com uma ampla divulgação para servir de exemplo, né? Ele vai ser enforcado em praça pública, né? E ele vai ser esquartejado, mesmo após a morte. O corpo dele ia ser dividido e exposto em locais estratégicos para que toda a população das Minas Gerais pudessem conhecer a situação que estava envolvida ali, caso outra inconfidência acontecesse. Então também a exposição da cabeça dele ali na praça, num poste, né, na cidade de Vila Rica. Então, assim, uma situação extremamente degradante. E a infâmia, ele foi condenado à infâmia também, que, enfim, também atingiu os seus descendentes. Caso ele tivesse descendentes, não poderiam ter a plenitude de seus bens, enfim, gozar plenamente dos direitos, que naquela época já suscitavam grandes debates, né? Então, aqui nós temos uma clara afronta ao princípio da intranscendência penal, que vai ganhando corpo nesse ambiente da Ilustração, né? No ambiente das revoluções liberais. E o Brasil está, aqui no caso, a colônia brasileira está completamente distante disso, por uma questão até mesmo de poder bélico, imperial, né, da metrópole. E a casa dele também, atingiu até os bens dele também, a casa do Tiradentes foi destruída, salgar a terra, né, diz a sentença. Então, é uma tentativa, né, da coroa de transformar o Tiradentes num exemplo. Né? Então, aqui nós temos um grande vislumbre do que significava a punição para a coroa aqui. Ela tinha um efeito dissuasório, né? E até hoje o sentido da pena é acompanhado desse suposto efeito dissuasório, né? Uma coação psicológica que ninguém vai cometer o delito, e propriamente nesse caso, um delito com clara, óbvia declaração política, né? Então, logo depois, com a proclamação da República, Tiradentes se torna um mártir, né, de profundo embate com a coroa portuguesa. Então, assim, o que essa sentença, né, vai nos ensinar sobre o direito penal da época, o poder da época e o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Então, é dizer que a sentença condenatória, que é a concretização ali do poder da punição do Estado, ela revela um poder político também, necessariamente um poder político, de controle, dominação, né? E a seleção, uma seletividade
daqueles que merecem uma punição para exemplo, né? E aí nós temos que entender esse conceito do bode expiatório, né? Aquele objeto selecionado que é o sujeito a ser sacrificado em nome da estabilidade social, né? O que, claro, é travestido de várias razões, instrumentos discursivos, racionais, jurídicos, mas que na verdade se trata de uma vingança política. Aqui no nosso caso, nós podemos ver o elemento político muito mais visível, né? E é claro que na contramão de todas as revoluções liberais que aconteceu na época, enfim, até mesmo o princípio da intranscendência da pena, como nós vimos aqui. Então, surge a necessidade de revisitar a história, um caso penal célebre como esse, para entender que nem sempre foi o progresso, nem sempre esteve como é hoje, né? Então, um momento da história terrível, havia penas um pouco diferente dessa aqui, claro. Os outros coautores, junto com Tiradentes, não sofreram penas desse tipo, sofreram penas de degredo, pena de expulsão daquela localidade, enfim. O que revela que, mais uma vez, o elemento político exemplar da punição. Foi até um pedido específico que aconteceu da rainha na época, se não me falha a memória. Então é isso, pessoal. Deixa essa reflexão, curta, compartilha, se inscreva se quiser, ok? E estamos aí para mais vídeos e reflexões sobre direito penal, enfim, história do direito penal, em casos célebres como esse. Tá? Eu vou estar trazendo algumas reflexões que está no livro Casos Penais Célebres, do René Ariel-Dot. Então, se você quiser verificar no livro dele, é mais interessante do que eu falando, é claro, mas estarei trazendo outros casos que eu achar pertinente e outras reflexões também.